Alô, amigos, aqui Diego Casagrande, falando com vocês direto dos Estados Unidos. Eu quero convidar vocês para se atualizarem, curtirem os artigos, compartilharem do opiniãoecritica.com.br, que é o meu novo site, com um grupo fantástico de colaboradores. Nós temos uma visão muito interessante das coisas que estão acontecendo no Brasil, no mundo, do ponto de vista da política, da economia, sem a mesmice que você está acostumado aí em muitos veículos que estão por aí. Eu sou jornalista completo este ano, 30 anos de profissão, e posso fazer uma crítica embasada por dentro, né? Não dá para generalizar, você tem veículos e tem jornalistas bons no nosso país, mas você também tem muita coisa mequetrefe, muita coisa travestida de jornalismo e que não passa de militância política e ideológica. Isso é uma coisa que eu tenho debatido sempre, né, com os meus pares, colegas jornalistas, nas vezes em que sou convidado, eventualmente, para palestrar, falo isso também. A academia brasileira se tornou uma linha de montagem, principalmente na área de humanas, infelizmente, né, daquilo que eu chamei, certa vez, numa palestra, de serial killers da razão e do bom senso. Os caras saem da faculdade, na área de jornalismo, então, é brincadeira. Os caras saem prontos para doutrinar, para passar adiante a doutrinação que receberam na sala de aula. E o pensamento crítico, onde é que fica? E onde é que fica a abertura, a possibilidade de você conviver com outras vertentes de pensamento? É óbvio que eu estou dizendo que esses caras aí, eles são majoritariamente socialistas, ou comunistas, ou tudo junto, ou esquerdistas, e, portanto, eles se fecham e fecham a possibilidade de os alunos terem acesso, por exemplo, ao liberalismo, ao conservadorismo, ao social-liberalismo, que é uma vertente que também existe na Europa, enfim. Isso não é possível. Olha, até pouco tempo, você se dizer liberal ou conservador numa sala de aula, olha, periga o professor te tirar a pontapé de lá. Mas isso gradativamente vai mudando. Hoje a gente tem aí as redes sociais, as mídias sociais, temos um movimento importantíssimo, podem criticar, mas é um movimento bom, interessante, que está trazendo a discussão, que é o Escola Sem Partido. O professor não tem que fazer doutrinação ideológica com aquele público cativo, majoritariamente composto por crianças e adolescentes que não podem se defender. Então, tudo isso hoje já se discute, tudo isso já está na mesa de discussão e de debates. Bem, a gente tem aí alguns assuntos que nós vamos tratar em mais esta edição do Opinião e Crítica. Eu quero apresentar com muita satisfação o professor Pedro Xavier Duarte, que está lá na fronteira do Rio Grande do Sul, lá em Uruguaiana, fronteira do Brasil com a Argentina, porque lá é Libres. Professor Pedro, boa noite. Muito boa noite, Diego. É um prazer conversar contigo, ainda mais através de todas essas redes sociais, depois daquele contato que as redes sociais nos proporcionaram ontem, em decorrência do Globo de Ouro, que foi o que nos aproximou. Fico muito feliz de poder tentar contribuir para esse teu canal, Opinião e Crítica, eu que já acompanho teu trabalho há muito tempo. Muito bem, olha, fico muito feliz, professor Pedro, que o senhor, enfim, aceitou o meu convite para participar da live desta noite, porque eu li alguns escritos seus, o senhor que é professor de História, há quanto tempo já? Sou professor de História há 15 anos. 15 anos. Trabalho História, Geografia, Atualidade e um pouco de Ciências Políticas. E eu li algumas coisas suas e eu na hora eu vi assim, tá aí um professor de História que sai da mesmice. Claro que o senhor não é o único, tem muita gente boa que está surgindo aí, gente que está fazendo um trabalho anônimo, Brasil afora, mas que são minoria, que são exceção. Eu vi que o senhor tem uma vertente, um olhar da história do Brasil e da história do mundo, que é um olhar, na minha opinião, muito moderno. A gente vai conversar sobre isso. Cumprimentos, professor. Muito obrigado. O senhor dá aula, atualmente o senhor dá aula onde, hein? Bom, aqui em Uruguaiana eu trabalho no Colégio Marista Santana e no curso unificado,
Unificado Pré-Vestibular, que é uma franquia de lá de Porto Alegre. Agora estou começando no curso Gabarito, que também é uma franquia de Porto Alegre, e nos cursos preparatórios para Enem, vestibulares e principalmente os concursos militares como ESA e ESPSEX, aqui na região da Fronteira Oeste. Até o ano passado, eu trabalhava em Uruguaiana, Alegrete, Livramento e Quaraí. Agora estou dando uma diminuída porque, como diz a música do Gaúcho, como é longe Uruguaiana. Tudo é longe daqui da Uruguaiana. A cidade brasileira mais próxima está a 70 quilômetros. Nós somos mais argentinos, livres, está aqui a 5 quilômetros. Que beleza. Vocês vão... A propósito disso, uma vez eu estive em Uruguaiana e eu visitei ali Libres. A gente cruza tem uma ponte ali. É uma cidade... Ponte Internacional. É a Ponte Internacional. É uma cidade pequena, é verdade, mas muito, assim, muito padrão argentino, né? Do interior da Argentina. Vocês frequentam bastante ali, cruzam a fronteira ou não? Bom, eu não sei, eu falaria por mim. Eu, normalmente, no mínimo, uma vez por semana, vou a Libres, até porque tem muitas coisas da culinária argentina que são espetaculares e nós compramos. Mas o comércio de Uruguaiana e Paso de los Libres, ele sempre foi muito forte, até porque essa ligação entre Brasil e Argentina, ela é muito grande aqui na nossa região. Perfeito. Bom, mas tem gente que mora aí e não vai, né? Tem a história. Tem gente que não vai. É porque tem um trâmite e uma burocracia muito grande, e principalmente, infelizmente, pelo lado argentino. Isso talvez seja um dos grandes entraves do Mercosul. Sim. Bom, o professor Pedro Duarte, que está conversando comigo agora, ele é autor também de 2 livros, Crônicas de um Provinciano e História do Brasil, a Cronologia. Quando a gente estava combinando, contar uma historinha rápida aqui. Quando a gente estava combinando esta live, eu gostei muito que o professor disse o seguinte: de história, tu podes ir para qualquer período, me pergunta qualquer coisa que tô junto aí. É assim que tem que ser, hein, professor? A gente tem que, como diz o Gaúcho, a gente tem que meter os burros na água. É isso aí. Muito bem. Olha, hoje vamos começar falando disso que está acontecendo aí, dessa tensão no mundo, né? Que eu tenho dito nos últimos dias, essa tensão aí não é provocada pelos Estados Unidos, porque o Irã provoca os Estados Unidos e o mundo ocidental há 40 anos, desde que houve a Revolução Islâmica lá e a ascensão do Ayatollah Khomeini. Só que os Estados Unidos agora mudou a administração, saiu a administração democrata, saiu o Obama, entraram os republicanos com o Trump, mudou. Os Estados Unidos agora, né, não vão deixar as coisas baratas. O Trump hoje, inclusive, fez um discurso de manhã, o senhor deve ter acompanhado aí, no qual ele fala, né, que ele não quer guerra, de novo, ele não quer guerra, mas que o Irã deve abandonar suas ambições nucleares e que o Irã não vai ter arma nuclear enquanto ele for presidente. Eu acho que, olha, se tentar, já sabe que, né, que não vai terminar bem isso, não é, professor? Quero lhe ouvir. Bom, foi como eu coloquei hoje numa das minhas redes sociais, através de um pequeno vídeo que, eventualmente, eu publico aqui, que o que aconteceu nesses primeiros dias do ano de 2020 foi justamente o desenrolar de uma jogada de xadrez com o tabuleiro aberto. Os Estados Unidos tomou a frente, fez o que deveria fazer, porque eliminou um dos maiores terroristas do mundo. Só que, recentemente, as redes sociais, a mídia, como no início da apresentação tu havia dito, uma mídia que ela procura manipular a informação, ela distorce informações, eles não mostraram que este senhor, o general iraniano que foi eliminado, era um dos responsáveis pelo maior atentado terrorista até então, antes do atentado do 11 de setembro. 85 pessoas morreram na Argentina em 1994 e mais de 300 pessoas ficaram feridas. E foi tudo arquitetado por este general iraniano, junto com todo o grupo do Hezbollah, que inclusive estava no Irã naquele momento. Então, isso não foi reportado.
Ei, professor, foi o atentado da AMIA, né? Da AMIA, exatamente. Por sinal, aproveito já para... Eu gosto sempre de indicar alguns filmes, algumas séries, para que a pessoa não fique apenas com aquela minha informação, para que ela possa buscar informação. No Netflix, foi lançado, agora no início de 2020, um documentário que se chama Nisman. Vale a pena assistir, o documentário Nisman, do promotor Alberto Nisman, que revelou essa ligação dos Kirchner com o grupo Hezbollah, que foi responsável por esse atentado terrível que matou 85 argentinos em Buenos Aires no ano de 1994. O Trump fez o que deveria fazer, uma coisa que a administração Obama não fez. A administração Obama ela foi muito fraca no campo internacional. Os Estados Unidos recuou e o terrorismo avançou. Tudo isso começou com aquela promessa de campanha que o Obama havia feito de retirar gradualmente as tropas que estavam naquela região, desde a ocupação em 2001 no Afeganistão e em 2003 no Iraque. Só que a administração Obama retirou as tropas, deixou as armas e causou aquilo que todo mundo sabe que foi o chamado vazio de poder. Estas armas deixadas pelos Estados Unidos e que estavam ali naquele vazio de poder, fortaleceu quem? Fortaleceu justamente o ISIS, o Estado Islâmico, que tomou proporções gigantescas nos últimos anos. O senhor viu que hoje no discurso, enfim, na fala à nação, foi no final da manhã aqui nos Estados Unidos, o presidente Trump, ele saudou que não houve vítimas no ataque de ontem do Irã contra 2 bases, até levantando, o próprio Trump admitiu, né, que reconheceu que o Irã estaria puxando o freio para evitar um conflito maior, né, o que parece ter sido efetivamente. Mas o Trump lembrou que a administração Obama deu muito dinheiro, e ele falou, somando ali, chega a quase 2 bilhões de dólares, para o Irã, enquanto o Irã gritava morte à América. Aí não dá, né, professor? Não, realmente. O fato do Obama ter sido um dos piores presidentes dos últimos 100 anos dos Estados Unidos, eu coloco ele junto com o Jimmy Carter, se alguém me criticar eu entendo, mas para mim os 2 piores presidentes dos últimos 100 anos dos Estados Unidos é Obama e Jimmy Carter, no plano da política internacional, permitiu um fortalecimento desses grupos terroristas, desse fundamentalismo islâmico, acentuou a guerra na Síria, inclusive, e a crise de refugiados. O que o presidente Trump fez nesses últimos movimentos estratégicos e militares foi o seguinte: deu um aviso para o Irã, nós estamos atentos e nós não vamos deixar, foi o que ele disse, palavras dele, enquanto o Trump for presidente, nós não permitiremos que o Irã produza armas nucleares. E está certo, porque se o Irã produzir armas nucleares, a Arábia Saudita, que é parceira, ela está à mercê. Israel, que está cercado, está à mercê. Então, ou o governo toma essas atitudes, que para alguns é consideradas atitudes enérgicas, mas é que às vezes é necessário. Eu conversava com um amigo meu que é advogado há algum tempo atrás, e ele disse o seguinte: Pedro, com terrorista a gente não negocia. E, de fato, não dá para negociar com terrorista. Os Estados Unidos mostrou o cartão de visita, mostrou do que é capaz de fazer, recuou um pouquinho, permitiu que o Irã colocasse para fora todo esse ressentimento, essa mágoa, e praticou esse ato de uma pequena revanche. Os Estados Unidos colocou panos quentes no assunto, mas também alertou que não é para produzir armas de destruição em massa ali naquela região. A Terceira Guerra Mundial, para a tristeza dos pessimistas e principalmente da mídia brasileira, porque, olha, Diego, tá difícil assistir noticiário aqui no Brasil. Infelizmente isso não aconteceu. Não tem guerra. Eu assisto, tem muita coisa que eu assisto daqui, e os caras sofrem, é uma coisa de louco, assim, a gente nota nos repórteres, nos apresentadores, que eles estão sofrendo quando os Estados Unidos, por exemplo, neutralizam um terrorista perigoso. E eles passaram 2 dias falando: a resposta do Irã vai vir, a resposta do Irã. Que resposta do Irã? Não, endeusaram um terrorista. Claro, eu nunca tinha visto isso. Claro, Amado, teve uma repórter da Globo que repetiu 1 milhão de vezes:
amado pelo seu povo, mas que amado pelo seu povo, aquilo é uma ditadura. Eles cortam a língua do cara, literalmente, eles cortam a língua do cara que falar mal do regime. Então... No velório que foi feito do ditador, mais de 50 pessoas morreram e as pessoas foram às ruas. Mas é importante destacar que as pessoas foram às ruas forçadas pelo governo, para dar a impressão de uma grande comoção. Porque lá eles vivem num regime terrivelmente ditatorial, uma autocracia das piores do mundo. Sabe que hoje, já que nós estamos falando de mídia, deixa eu dar essa informação, até coloquei no site, tá? Quem quiser pode, depois do fim da live, pode conferir lá. A CNN, tá? CNN, a gigante CNN, fez um acordo na justiça para indenizar uma vítima de difamação, tá? É um caso que ficou muito conhecido aqui nos Estados Unidos no ano passado, no início de 2019, teve um grupo de estudantes do Kentucky que foi a Washington, professor e espectadores. E tinha esses estudantes estavam lá, eram de um grupo, de uma escola religiosa, católica, conservadora, e um desses estudantes estava com o bonezinho vermelho, aquele do Trump, o MAGA, Make America Great Again. Great Again. E tinha um movimento de indígenas lá também. Os indígenas estavam fazendo o seu movimento, e um índio idoso, ativista, conhecido por seu ativismo, se parou na frente do rapaz a bater bumbo e a xingar o rapaz, e o rapaz ficou parado com o boné do Trump. A maneira como a imprensa americana, não digo toda, mas parte considerável da imprensa americana retratou aquilo através de fotos, era que o rapaz, um adolescente forte, saudável, estava, vamos dizer assim, ameaçando um velhinho índio. E a história era rigorosamente o contrário. O rapaz não fez absolutamente nada. Nada, gente. O que aconteceu? Eu não preciso dizer para vocês que ele foi destroçado moralmente, foi ameaçado de todas as maneiras, ele, a família dele, e aos poucos a verdade veio à tona nos dias seguintes. Ele entrou na justiça e foi anunciado hoje o acordo. Ele pediu 250 milhões de dólares de indenização. Tá? Não se sabe, não foi divulgado o valor do acordo, mas a CNN fez um acordo com ele, tá? Por ter destroçado a reputação. Foi um processo forte de difamação que ele moveu contra a CNN. E ele continua movendo processos na justiça contra o Washington Post e contra a rede NBC. E veja, professor, eu estou falando aqui dos Estados Unidos, hein? Imagina, eu estou falando aqui. Aí acontece demais esse tipo de coisa, mas aqui também. A destruição de reputação é um modus operandi que alguns grupos ideológicos estão realizando nos últimos anos, principalmente no Brasil. Eles conseguem, através da difamação, destruir moralmente as pessoas e jogam informações às redes sociais, que é a mesma coisa que atirar um hebreu aos leões no Coliseu. As pessoas, elas são atacadas nas redes sociais, nos grupos de WhatsApp, de Facebook. O compartilhamento de uma informação hoje em dia, ela toma proporções inimagináveis e que não tem volta. Então, a pessoa, ela acaba perdendo literalmente a sua vida em decorrência dessas difamações que fazem, e principalmente o jornalismo, esse jornalismo que não tem critério, né, que apenas por questões ideológicas resolve destruir a vida de alguém. Olha, estamos com quase 1.000 espectadores neste momento, nesta edição da live Opinião e Crítica, hoje recebendo o professor Pedro Xavier Duarte, professor de História, autor de 2 livros, Crônicas de um Provinciano e História do Brasil, a Cronologia. Agora, professor, o senhor disse que com terrorista não se negocia, né? Os Estados Unidos, na administração Obama, negociou demais, financiou demais, e o resultado foi o crescimento do Estado Islâmico e a quantidade de atentados terroristas que nós vimos nos anos de 2014 e 2015, justamente o final da administração Obama. Eu estava fazendo um paralelo recentemente numa conversa, não era em sala de aula, uma conversa externa, mas com
um grupo de ex-alunos, que se nós analisarmos os primeiros anos do governo Trump, nós vimos o recuo da Coreia do Norte, que era a grande ameaça para o mundo. A Coreia do Norte ameaçava mísseis sobre o Japão, mísseis sobre toda a região do Oceano Pacífico. A Coreia do Norte hoje é um cachorrinho bem domesticado. Nós vimos a diminuição do Estado Islâmico, a quase aniquilação, porque já não se fala mais sobre o Estado Islâmico. No máximo a gente vê um pouco de atentados feitos pelo Boko Haram, que é aquele braço terrível do Estado Islâmico. E agora nós também vimos esse avanço do Irã na região do Oriente Médio, porque o Irã adotou uma política agressiva muito forte. Vale lembrar que só em 2019 o Irã derrubou um drone norte-americano no valor de 220 milhões de dólares. O Irã aprisionou um navio britânico no Estreito de Hormuz. O Irã também ele atacou algumas refinarias de petróleo na Arábia Saudita e parecia que ia ficar por isso mesmo. Então, o que os Estados Unidos fez foi justamente isso que tem que fazer, que é tomar uma postura de polícia. As pessoas reclamam muito essa questão de que os Estados Unidos é imperialista, que os Estados Unidos têm uma política agressiva. Mas, durante o século XIX, a Inglaterra foi a polícia do mundo. Nós não tivemos grandes guerras mundiais. Quando houve o declínio do Império Britânico, quando começa o declínio do Império Britânico, em decorrência da Primeira Guerra Mundial, nós vimos a ascensão de regimes ditatoriais e, justamente, a explosão da Segunda Guerra Mundial. Aí veio aquele período pós-Segunda Guerra Mundial, a polarização do mundo entre Estados Unidos e União Soviética. Mas os Estados Unidos tomou a frente para tentar promover a paz mundial. E tentando promover a paz mundial, obviamente, às vezes a gente acaba protagonizando algumas pequenas guerras, mas uma grande guerra mundial não houve. Me preocupava essa postura dos Estados Unidos de recuar no plano de proteção internacional. E, por causa disso, nós vimos a ascensão de uma série de atentados terroristas nos anos que sucederam 2013, 2014, 2015 e 2016. Porque isso que o senhor está dizendo é importante a gente voltar um pouquinho no tempo. Quer dizer, se os atentados começaram a realmente recrudesceram, né? Quer dizer, leva tempo para isso acontecer. Os resultados nefastos de uma administração que negocia com terroristas, com bandidos, com psicopatas, não acontece imediatamente, vai acontecer nos anos seguintes. Agora, o governo do Trump tem aniquilado o terrorismo. Veja que em outubro, se não me engano, foi em outubro, ele anunciou a morte do al-Baghdadi, que era o líder do Estado Islâmico. Porque na hora, quando eles são confrontados, eles viram covardes, né? Ele fugiu num túnel junto com 3 crianças, explodiu e matou as crianças. Tal. E para eles também, né? Para esses radicais aí, para eles tanto faz, né? Só que o problema é que eu vejo de vez em quando que o jornalismo escolhe alguém para ser herói e escolhe alguém para descer a ripa. Eu lembro em 2011, quando a administração Obama executou o Osama Bin Laden, entraram em cadeia nacional, era domingo, já tinha passado da meia-noite, e o Obama ficou como o grande herói por ter eliminado o Osama Bin Laden. Agora vejam como estão as reportagens a respeito desse general iraniano. Eles estão escrevendo que o general iraniano foi assassinado. Vejam como, inclusive, uma palavra posta de uma forma diferente coloca a culpa sobre alguém. É isso. Não, a gente vê, assim, na minha opinião, na minha avaliação, eu tenho certeza que é a mesma sua e de muitos, a gente nota no noticiário o viés né? O viés anti-americano, né? A gente nota isso. Sim, ou o viés anti-Trump, né? Pelo que o Trump representa. E dá para trazer isso a nível de Brasil. É a mesma coisa, eu acho que é isso aí. Claro que os personagens são diferentes, também não são personagens perfeitos, o Trump também não é perfeito. Não, realmente. O presidente brasileiro também não é perfeito. Agora, vamos ver o todo, vamos ver a floresta, vamos ver o que está acontecendo. Olha, vou lhe dizer uma coisa, professor. Nesse momento, tá? Se o Trump ou o Bolsonaro acabarem com a fome no mundo, os caras vão criticar. eu falei recentemente que se o Trump ou o Bolsonaro criarem uma campanha de combate à dengue, vai ter gente saindo em defesa do mosquito.
É isso. E olha, e eu estou falando, e isso não quer dizer que não se possa ter uma visão crítica em relação a um ou outro. Eu mesmo já teve coisas que o Trump fez que eu critiquei, só não concordo, não faria isso. E a mesma coisa o presidente Bolsonaro. Agora, o que a gente está vendo é que tem gente torcendo para o piloto morrer, só que eles estão dentro do avião, né? Exatamente, exatamente. É que parece que é difícil reconhecerem os pontos positivos de uma administração. Mesmo que tu seja oposição, e a oposição é muito importante, ainda mais num sistema democrático, existe a necessidade da oposição, mas a oposição precisa, pelo menos, reconhecer os pontos positivos que o governo está realizando. Tem erros na administração Trump? Tem muitos. Eu não consigo filtrar tudo porque fica difícil a gente receber informações dos Estados Unidos fidedignas aqui no Brasil. Assim como aqui no Brasil, também tem coisas muito boas sendo feitas pelo atual governo, mas também tem coisas muito ruins. E a gente faz esse filtro. Nós precisamos que os jornalistas e que a oposição também saibam fazer esse filtro. Por sinal, ontem o MST aqui do Brasil fez uma manifestação em prol do general iraniano. Mas se tem cabimento uma coisa dessas? O pessoal também. Pesado? O pessoal também, professor. O pessoal criticou os Estados Unidos. Aí fica difícil. Fica difícil. Bom, mas o senhor disse que não dá para negociar com terrorista, mas a Dilma disse que dava, viu? Um colega meu ontem me chamou numa rede social para falar que estava preocupado com a posição que o Brasil estava adotando em declarar apoio aos Estados Unidos. Eu respondi para ele que preocupado eu estava em 2007, quando o governo Lula fez uma menção honrosa e de apoio ao Mahmoud Ahmadinejad. Naquela época, sim, eu tinha uma preocupação muito grande com o corpo diplomático brasileiro e a aproximação com essas teocracias e com essas ditaduras terríveis, não só aí no Oriente Médio, como aqui na América. Aqui na América, né? Aonde tinha ou aonde tem uma ditadura, o Brasil buscava se aproximar. A Dilma, só para fechar isso, a Dilma falou na ONU quando os Estados Unidos, enfim, começou a combater fortemente o avanço dos terroristas lá do Estado Islâmico, no primeiro momento, a Dilma, na ONU, eu fiquei estarrecido com aquilo, ela disse que tinha que conversar, que tinha que se negociar com os caras. Então é o seguinte, a gente teve, a verdade é uma só, me perdoe a expressão que eu vou usar, a gente teve na mão de gente... Nós estivemos na mão de gente muito imbecil. Gente má, gente corrupta, mas, sobretudo, pessoas idiotas. Porque esse tipo de declaração é uma declaração que, por si só, não tem nem o que falar em relação a isso. Como é que você vai argumentar com uma presidente que vai à ONU e diz que tem que negociar com terrorista? Os caras degolando as pessoas? Eu digo que a idiotice a gente até perdoa. Agora, a pessoa ser mal intencionada, essa sim, infelizmente não dá para perdoar. Não se negocia com terrorista. Quer um exemplo disso? Mas, professor, às vezes junta a má fé, a maldade e a idiotia. Junta tudo. Aí destrói um país. Aí fica ruim. Em 1938, quando Hitler avançava sobre a Europa, o primeiro-ministro britânico, Chamberlain, ele queria negociar com Hitler, enquanto uma pessoa no parlamento dizia que se fosse necessário, faria aliança até com o diabo para evitar a ascensão de Hitler. Esse senhor era Winston Churchill, e foi em decorrência dele que começou essa mudança que levou ao fim do nazismo e à vitória dos aliados na Segunda Guerra Mundial. Chamberlain queria negociar, Hitler, e o Churchill não. Resultado, Churchill não negociou, e os aliados venceram. E estava corretíssimo, né? Ele não confiava e sabia que não tinha negócio com Hitler, né? Como, de fato, realmente a história comprovou. Bom, professor, vamos falar um pouquinho de Argentina. Não só porque o senhor está em Uruguaiana, na fronteira do Brasil com a Argentina, mora aí, tem a sua vida aí. Nasceu aí, professor? Felizmente, sou apaixonado por Uruguaiana, nascido em Uruguaiana. Muito bem.
O que acontece é o seguinte, nós temos agora, vamos falar um pouquinho então de Argentina e das consequências. Nós temos agora um governo, vamos dizer assim, bolivariano na Argentina. Pode não ser exatamente aquele bolivarianismo clássico, porque o Alberto Fernandes diz que é diferente, mas não acho que seja muito diferente, quero lhe ouvir, embora o terno dele é mais bem cortado, né? Então, né, nesse sentido. Alberto Fernandes, ele disse que é um liberal socialista, eu ainda não tinha ouvido esse termo. Pois é estranho, né? Ainda mais na América Latina. Mas o Alberto Fernandes tem como vice a Cristina Kirchner. É a volta dos Kirchner ao poder. Pois é, e a Cristina Kirchner, que é sabidamente uma criminosa. É uma criminosa. Bem, a questão toda, e eu lhe pergunto isso, professor Pedro Duarte, eles agora... Opa, travou aí ou o senhor está nos ouvindo? Estou ouvindo, voltou, deu uma pequena queda. Tivemos uma pequena queda. Certo. Eu lhe pergunto o seguinte, o senhor viu que o governo do Alberto Fernandes está tabelando os preços das coisas de novo, né? Não, recentemente, eu cheguei agora há pouco aqui no escritório e abri e já vi uma nova notícia aqui, acaba de tabelar 308 produtos. Foram tabelados 308 produtos hoje. O governo do Alberto assumiu agora no início de dezembro e já se mostra um novo desastre econômico. Por quê? Eu fiz eu trago aqui alguns dados do que aconteceram nesses primeiros 30 dias de governo. São só 30 dias de governo e vejam só o que está acontecendo na Argentina. Tarifas agrícolas foram elevadas. Lembrando que a Argentina sobrevive do campo. Então, elevaram tarifas agrícolas e a Argentina depende do campo. Então, como é que o campo vai produzir se elevaram as tarifas? Segundo, estabeleceram um imposto de 30% sobre compras de dólar no exterior. Para ter noção, o argentino, nesse momento, não consegue comprar um livro pela internet. Porque precisa comprar com seu cartão e vai ter que pagar 30% sobre esse valor. Decretaram congelamento de preços. E decretando congelamento de preços, nós que somos brasileiros e um pouco mais vividos, vamos lembrar que isso não deu certo. Foi o que aconteceu nos anos 80, quando o governo Sarney tentava congelar preços e tabelar, e a inflação só disparava naquilo que ficou marcado como a década. Outra questão aqui, para hipertrofiar a burocracia na Argentina, o custo para demissão por justa causa foi elevado. Ou seja, o empregador não consegue mais demitir o seu funcionário. Foi anunciada a revogação de um decreto que proíbe nomear familiares para cargos do governo. Ou seja, isso declaradamente é a volta do nepotismo na Argentina. E lembrando que a Argentina tem um histórico muito grave de populismo. O populismo não nasceu com os Kirchner. O populismo faz parte, está enraizado na cultura da sociedade argentina. E eles, infelizmente, não conseguem se livrar desse vício. Bom, qual o futuro da Argentina com o retorno do kirchnerismo? Porque a Cristina Kirchner, hoje, ela é vice-presidente do país. O Alberto Fernandes trabalhou com os Kirchner e agora está implantando políticas estatizantes, políticas socialistas. A gente já viu como esse filme termina. Não precisa esperar. Vamos aguardar 2, 3, 4, 5 anos. Tabelamento de preço, taxação de livre do comércio, e etc, etc, que eu podia ficar citando aqui. Isso aí, inevitavelmente, leva ao colapso econômico, que a Argentina já parece que não tentou sair com o Macri e não conseguiu. E agora? E agora, professor? É que assim, o Macri, ele entrou em 2015 com aquela promessa de um neoliberalismo. O problema é que o Macri, ele não aplicou políticas neoliberalistas. Ele se manteve, ele tentou contornar, ele não foi contundente naquilo que ele havia se proposto em 2015. É por isso que ele caiu. Só que a Argentina tem um caso muito estranho. Eles trazem para resolver o problema aqueles que criaram o problema, que foram os Kirchner. Eles também, recentemente aqui, trouxeram a estatização de empresas e uma intervenção muito violenta no mercado interno. A Argentina entrou numa crise terrível, e eu lembro, nós moradores aqui da fronteira,
Nós vivemos esses altos e baixos da economia do outro país, até porque nós dependemos muito da economia argentina, assim como a Argentina também depende da nossa economia. Se depois quiser, eu posso trazer, inclusive, os dados do quanto circula de economia aqui pela cidade de Uruguaiana. 2001, em outubro de 2001, um peso argentino, prestem atenção nos valores, em outubro de 2001, um peso argentino estava valendo R$ 3,10. Da noite para o dia, o peso despencou para casa de 50 centavos. E hoje, um peso argentino vale 5 centavos de real. Então, um peso que valia R$ 3,10 despencou para 5 centavos. O peso argentino está mais baixo do que o peso uruguaio. Pelo menos o Uruguai agora respira novos ares com a eleição recente ali no Uruguai. E o Brasil viveu uma década perdida, que foi mais do que uma década. Foram todos os anos 80 e o início dos anos 90 até a implantação do Plano Real. A Argentina vai fechar. Nós estamos em 2020. A Argentina entrou em crise em 2001. A Argentina vai fechar 20 anos de um período de total crise econômica. E os reflexos dessa administração agora do Fernandes já estão sendo visíveis, sentidos na pele aqui em Uruguaiana, e inclusive no lugar onde os argentinos adoram visitar, que é Florianópolis. Aqui para Uruguaiana passa muito a Argentina, a nossa ponte internacional, que foi construída a partir de 1943, lá e aberta oficialmente em 1947, com a Evita Peron, o populismo, inclusive, na inauguração oficial da ponte internacional. Mas aqui pela ponte internacional passou, em 2017, 1.700.000 argentinos em direção ao Brasil. Em 2018, houve um decréscimo de 20%, totalizando 1.360.000 turistas. Nós já estamos quase na metade de janeiro e não passaram 800 mil. Ou seja, a crise está sendo sentida, inclusive numa cultura do argentino, que é o veraneio. Eles atravessam 2.000 quilômetros, saem de lá do sul da Argentina, atravessam o Rio Grande do Sul, para irem para as praias. Eles já não estão mais fazendo isso. Alguns até fazem, mas eles diminuíram o tempo de praia de 1 mês para apenas 10 dias, em decorrência da forte crise e da desvalorização da moeda. A Argentina caminha, não a passos largos, mas a Argentina caminha para uma venezualização. É isso mesmo, professor. A Argentina gradativamente vai se tornar uma Venezuela? Torço, porque eu gosto muito do povo argentino, tenho grandes amigos argentinos, que isso não aconteça. Mas se continuar desse jeito, não tem outro caminho. E lembrando que muitos venezuelanos, nos últimos anos, fugiram da ditadura do Maduro para a Argentina. Estive em maio em Buenos Aires e tive contato com muitos venezuelanos que naquela época, em maio, estavam felizes porque estavam trabalhando e porque estavam ganhando uma nova oportunidade de vida. E agora, essa inversão na Argentina que leva novamente ao populismo. Não é uma ditadura, mas é um populismo muito forte. Populismo. Se desenvolve eles não conseguem se livrar do fantasma do Perón, da Evita, eles não conseguem se livrar, né? Eles não querem se livrar disso. Não, eles não querem. No início do século passado, logo após o final da Primeira Guerra Mundial, a Argentina se tornou a 4ª maior economia do planeta. Vejam bem, a Argentina se tornou a 4ª maior economia do planeta, não é à toa que dava-se um apelido na Europa. Quando uma pessoa era rica, diziam, essa pessoa é mais rica do que um argentino, porque a Argentina era forte na agropecuária, a Europa estava arrasada pelo final da Primeira Guerra Mundial e a Argentina vendia carne para a Europa se reestruturar. A Argentina estava poderosa, a Argentina havia descoberto campos de petróleo no sul, mas aí veio o governo Perón, e o peronismo devastou a Argentina. E o impressionante é que mesmo o peronismo tendo devastado a Argentina, ainda hoje tem muita gente apaixonada por Perón, colocando ele como o maior presidente de todos os tempos. Agora eu dei uma olhada por cima ali nos mapas de votação, nas zonas com melhor IDH, nas zonas onde você tem uma população mais esclarecida, o Macri ganhou. O Macri perdeu nas zonas mais, vamos dizer assim,
subdesenvolvidas do ponto de vista humano, né, do desenvolvimento humano. E isso, de alguma forma, tem um paralelo. Está correto esse dado que eu estou lhe trazendo, né? Que eu estou trazendo aqui, né, professor? Sim. Isso, de alguma forma, também aconteceu no Brasil. Você vê que o PT, ele venceu o candidato, o Poste lá, o candidato do presidiário, ele ganhou nas zonas onde o IDH é mais baixo, onde tem mais pobreza, onde tem mais ignorância. E não é por ter feito por esse povo, é porque as pessoas, quando passam fome, não têm capacidade de discernimento, não têm escolaridade e não conseguem discernir o que é certo e o que é errado. Infelizmente, é drástico, mas é a realidade, né? E eu lembro que o ano passado diziam que só quem não estudou ou quem não conhece história votaria no atual presidente, sendo que os dados da própria eleição provavam que quanto maior era o grau de estudo e o índice de desenvolvimento da região, maior foi o percentual de votos aqui no Brasil. A mesma coisa aconteceu na Argentina. É a política do pão e circo. A política do pão e circo, ela surge em Roma para acalmar a plebe e ela se ampliou aqui na América do Sul nos últimos anos, né? Getúlio Vargas, Perón, Cárdenas, no México, eles realizaram esse populismo que virou uma marca, e uma marca terrível da política aqui na América Latina. Os políticos, eles dão pouco para a população, e a população se contenta com esse pouco. A população vê no Estado, o superestado, o pai provedor, e vendo no Estado o pai provedor, a população quer depender desse pai provedor, e não se desvincula disso, e por isso qualquer benesse que o Estado dê é bem-vinda e favorece o governante a se perpetuar no poder. Professor, o povo vai se dar conta do que está acontecendo na Argentina? Vai demorar muito ou eles vão enganar ainda por muito tempo aí, com tabelamento, com aumento de impostos? O que lhe parece? Em 2015, parecia que o povo havia acordado, mas realmente, como eu disse, o governo Macri, ele não fez o que prometia que faria e o que deveria realmente fazer, não privatizou, não fez ajuste fiscal, não diminuiu o inchaço da máquina pública e a crise permaneceu na Argentina. Não é fácil resolver a crise na Argentina. Vejam que a Argentina tem uma história, um tempo histórico muito próximo do nosso. Ela fez a sua independência alguns anos antes do Brasil, sempre foi uma república, mas teve uma quantidade de presidentes infinito. A Argentina, ela parece que às vezes não está satisfeita com seus presidentes. Nós tivemos casos de presidentes argentinos que duraram apenas uma semana. Isso nem no Brasil chegou a acontecer. Então, na Argentina, eu não vejo uma solução a curto prazo. O populismo, nesse momento, o kirchnerismo, que voltou, porque o Alberto Fernandes é o poste kirchnerista, assim como ano passado o PT havia lançado a candidatura do seu poste. Ele vai manter esse modus de governo da Cristina e provavelmente, eu não gosto de arriscar, eu não gosto de aventar um futuro, mas caminha para uma reeleição. Mal começou, mas eu vejo que caminha para uma reeleição, porque dando pouco para o povo, nesse momento, na crise terrível que eles estão vivendo, com peso a 5 centavos e sem poder aquisitivo nenhum, eu, no início da live, havia dito que uma vez por semana, no mínimo, eu vou à Argentina, é bem perto, faço compras. Toda vez que eu vou à Argentina, toda semana o preço nos supermercados aumenta. A inflação alta, né? A inflação é galopante. Não chega a nível de Venezuela, mas é gigantesco. Então, com uma moeda fraca, com poder aquisitivo baixo e com uma inflação gigante, a Argentina não vai se livrar desse mal da economia tão breve assim. O que eu acho interessante de fazer um prognóstico é nós compararmos nos próximos meses, nos próximos anos, qual será a melhor política econômica. Vamos fazer, quem sabe, fazer um paralelo da política econômica que o Brasil já está apresentando desde o ano passado com esta política econômica que a Argentina volta a apresentar. Quem sabe daqui 2 anos a gente volta para analisar qual deu certo, qual foi a melhor sucedida. Não precisa nem esperar 2 anos, já dá para ver
em casos bem recentes. A Argentina em 1 mês e o Brasil nesses últimos 11 meses. A economia do Brasil melhorou nesses últimos Agora, 11 meses. O senhor falou que tinha que ter feito, enfim, a reforma fiscal, tem que mexer com funcionalismo. Isso é tão difícil. A gente está vendo no Brasil, né? Exatamente. Isso é tão difícil. Que é coisa mais absurda do que esses salários astronômicos de membros dos 3 poderes aí. Olha, tem prefeitura, tem nos estados, tem na União. Que é coisa pior que você não poder demitir um funcionário público, mesmo que ele seja incompetente, se ele não cometer uma falta grave, mesmo ele sendo incompetente, ou mesmo, por exemplo, a função para a qual ele foi contratado não exista mais, tem que manter o cara 30 anos, 40 anos. E impressionante é que, vendo esses problemas e sabendo da onde é a origem do problema econômico, tanto no Brasil quanto na Argentina, ainda tem gente, principalmente político, com proposta de aumentar a máquina pública. Tem políticos que querem fazer a emancipação de municípios, criar mais cidades, isso é mais uma prefeitura, é mais uma Câmara de Vereadores, é mais secretário, é mais cargo comissionado. Em 2011, devem lembrar, a tentativa de dividir o Pará em 3, seria Pará, Carajás e Tapajós, seriam mais 3 estados, com 3 governos estaduais, com mais assembleias legislativas. Isso só piora. Não tem de onde tirar dinheiro. Ontem, acho que foi ontem que eu vi, num estado do Nordeste, deixa eu até procurar aqui, receberam, deixa eu ver aqui, eu acho que foi no Piauí, tá? Se não me falha a memória, tá aqui, ó, remuneração à juíza, esse aqui é um outro, esse aqui é de Pernambuco, tá? Mas aqui, remuneração à juíza do Tribunal de Justiça de Pernambuco chega a mais de R$1 milhão em novembro. Como é que vai dar certo um negócio desse, professor? Não tem professor? como. Como é que vai dar certo? Não tem como. É muito dinheiro que você paga para... os cofres públicos não têm como suportar tudo isso. Uma hora a conta ia vir, e veio nos últimos anos aqui no Brasil, e veio na Argentina a questão de há alguns anos. Não tem da onde tirar dinheiro. O dinheiro esgota. Olha essa aqui, olha essa imoralidade aqui, professor, e os nossos queridos espectadores. Olha que imoralidade isso aqui. Juízes expulsos receberam R$137 milhões em aposentadorias. O valor foi pago a 58 magistrados punidos com aposentadoria compulsória desde 2009 até 2019. 137 milhões em aposentadorias para juízes expulsos da magistratura. Foi pago numa década. É brabo, né? Então, é o seguinte, é um sumidouro do dinheiro dos brasileiros. É difícil, né? A gente acabou indo para a história, a gente está falando de Brasil, porque eu imagino que a situação na Argentina não seja... A Argentina é um país economicamente muito inferior ao Brasil, né? Do ponto de vista numérico e de possibilidade. Mas não deve ser diferente também os abusos lá, né? E certamente não são, né, professor? Não, são terríveis, além de algumas questões culturais, que eu não vou falar aqui, porque senão alguém pode acabar me acusando de xenofobia. Mas tem questões culturais gravíssimas na Argentina, e isso aí também é um entrave ao desenvolvimento daquele país. E, por sinal, um país que eu gosto tanto, um país que eu tenho um prazer em visitar, que tem uma cultura invejável, uma cultura muito grande. Há um tempo atrás, num programa de rádio aqui de Uruguaiana, eu disse que um taxista de Buenos Aires entende mais de política e economia do que um vereador da minha cidade. E eu não estou mentindo, porque o argentino, ele é politizado, ele é educado, ele tem cultura, mas ele, infelizmente, cai num buraco chamado populismo, de acreditar que a salvação vem do Estado. Perfeito. Mas se o senhor pegar aquela região ali da capital federal,
e de outras cidades, se a gente pegar outras grandes cidades aí da Argentina, o IDH é maior, né? Mas pega o Pinguino aí, pega o Kirchner, né? O apelido dele era Pinguino, né? Eles vêm lá do sul da Argentina. Qual é a região aqui? Qual é a região? Eu não lembro qual é a região dele, mas existem regiões muito pobres na Argentina. Patagônia, lá no sul. E aqui no norte também, o norte da Argentina, aqui, a nossa província vizinha de Corrientes, não é uma das províncias mais ricas da Argentina. É nesse nicho eleitoral que eles se mantiveram no poder. E mudaram toda uma estrutura. Eles criaram uma estrutura ideológica muito forte. Eu estive em Buenos Aires e eu vi um museu Kirchner. Nós temos lá um local que parece um local de adoração de tudo que os Kirchner fizeram. Claro, perfeito. Bom, estou conversando com o professor Pedro Xavier Duarte, professor de História, palestrante, escritor. Professor, agradeço demais o papo nesta noite. Vamos conversar mais vezes, hein? Eu vou, na medida do possível, lhe acionar para outras conversas aí no nosso Opinião e Crítica. Eu espero ter bala na agulha para poder atender as tuas perguntas e a esse público fantástico que acompanhou essa live. Agradeço ao convite, Diego Casagrande, e me coloco à disposição, inclusive, das pessoas que estão acompanhando através das redes sociais. Podem me procurar no Instagram, Pedro Xavier Duarte. Eventualmente, eu coloco a minha opinião e também a minha crítica a respeito de determinados assuntos na questão histórica, política e econômica na atualidade. A plataforma que o senhor mais usa é o Instagram. Nesse momento, o Instagram ganhou uma dimensão que eu não esperava. Alguns vídeos que eu publiquei, eles viralizaram. Eu fico muito feliz com isso, porque a gente tenta levar esclarecimento. O professor de História não é professor de História apenas em sala de aula. Professor de História, tiram a gente para Google que caminha. Nos consultam, nos acessam em qualquer lugar. Então, já que nos acessam em qualquer lugar, antes de nos acessarem, eu estou tentando levar a informação às pessoas através das redes sociais. Então, quase que frequentemente, eu publico alguns assuntos relevantes ou trago, à luz do conhecimento, alguns questionamentos históricos. Então, vamos lá. O seu Instagram, de novo, é Pedro Xavier Duarte. Exato, Pedro Xavier Duarte. Vai encontrar lá. Beleza. Beleza, maravilha. Eu já estou seguindo e recomendo aos nossos queridos espectadores que façam mesmo. E nós vamos conversar certamente mais vezes. Professor, obrigado mais uma vez, um grande abraço, um excelente 2020. Para todos, um grande abraço. Valeu, grande abraço. Está aí o professor Pedro Xavier Duarte, grande figura, está aqui, ó, autor de 2 livros, Crônicas de um Provinciano, História do Brasil, a Cronologia. Senhoras e senhores, deixa eu mais uma vez convidar a todos, está aí, ó, opiniãoecritica.com.br. Este é o nosso site, ele é meu, ele é de vocês, nós temos ali artigos, informações, muitas delas que vocês não verão nos jornalões aí, nos grandes jornalões, vocês não vão ver. Eu duvido que vocês achem, tá, essa informação que nós colocamos hoje no final da tarde, ó. O título é: após reportagem política mentirosa, CNN faz acordo na justiça para indenizar a vítima. Um caso clássico em que uma redação de jornal ou de uma emissora de televisão com um viés esquerdista manipula a informação, esculacha e acaba com a reputação de um sujeito, de um jovem, de um adolescente, simplesmente porque ele estava com o boné do Trump. Está lá a reportagem. Então, é no opiniãoecritica.com.br. Eu conto com vocês aí, favoritem, né? Não deixem de visitar. E você que está acompanhando aí pelo YouTube e pelo Facebook, deixe a curtida, se inscreva no canal e clique no sino para receber as notificações. Nós chegamos a ter um pico de 1.000 internautas conosco, 1.000 pessoas acompanhando o bate-papo desta noite do Opinião e Crítica. Lembrando que logo mais, daqui a pouquinho, o áudio, o podcast desta conversa de hoje vai estar à disposição no Spotify e no SoundCloud. Basta encontrar ali meu nome, Diego Casagrande, eu que sempre falo com vocês, direto dos Estados Unidos.
tá bem? E faço isso sempre com muito prazer. Obrigado a todos aí que estão elogiando a conversa, a live. Obrigado a todos. Isso tudo aqui é feito para vocês. Compartilhem e estamos juntos. Vamos colocar aqui o seu... Só ver se o professor está aí ainda. Professor, o seu é @Peixadu, não é isso? Peixadu, Pedro Xavier Duarte. Tá, então tá bom. Eu vou colocar aqui, @Peixadu. Vou divulgar para as pessoas, porque tem gente que diz que não encontrou, tá? Para as pessoas lhe seguirem. A gente precisa fazer isso. Eu acredito muito nessa coisa comunitária, nessa coisa em que as pessoas que têm boas intenções se auxiliam reciprocamente, viu, professor? A gente precisa disso, sobretudo neste momento. A troca de conhecimento é muito importante e, felizmente, hoje em dia, através das redes sociais, da internet, nós não ficamos mais à mercê da informação de apenas um canal de comunicação. Felizmente, as redes sociais, a internet, elas quebraram com a hegemonia que os canais de comunicação tinham há muitos anos e que direcionavam o pensamento da sociedade. Fico muito feliz de participar da Opinião e Crítica e muito feliz de que hoje a gente compartilhar conhecimento fora da grande massa. Excelente, excelente. Mais uma vez, grande abraço. Valeu. Senhoras e senhores, obrigado pelo prestígio, obrigado pela audiência. Grande abraço. Fiquem com Deus. Tchau. A Icatu Seguros é a maior seguradora independente do Brasil, em vida, previdência e capitalização. Incentivamos milhões de pessoas a buscar proteção e a planejar um futuro ativo e seguro. Nossos produtos estão disponíveis em todo o território nacional através de diversos parceiros comerciais e corretores credenciados. Conte com a segurança de quem administra e protege o dinheiro de muita gente. Gente que sabe que o futuro começa hoje.